Hein? Então vamos ler. 2 Coríntios 1, verso 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especificamente para convosco. Agora 2 Coríntios 8, 1. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos uma imensa necessidade nessa noite diante do Senhor. Nossa necessidade é que o Senhor fale conosco, é que o Senhor venha ministrar a nossa vida, que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra. Reconhecemos diante do Senhor que nada podemos fazer sem o Senhor. Pedimos então a unção do Espírito, pedimos a sabedoria do Espírito, o poder do Teu Espírito, para que o Senhor venha nesse momento edificar as nossas vidas, falar conosco e ao nosso coração. Pedimos que o Senhor venha realmente nos guardar, nos abençoar nesse momento, para que seja feito tudo segundo o Teu querer e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui nós temos duas questões interessantes. A primeira é Paulo aqui diante da igreja de Corinto, dando o seu testemunho. E ele está dizendo aqui, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo. Esse era o testemunho de Paulo diante da igreja. Ele está testemunhando, dando o seu testemunho diante da igreja. Mas olha, repara, Paulo ele não fala somente só a respeito do seu testemunho, ele fala também sobre o testemunho das igrejas. Ele faz uso aqui, inclusive, de algumas igrejas conhecidas e fala sobre o testemunho dessas igrejas. Aí no verso 1 do capítulo 8, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, no primeiro momento, ele dá testemunho de si mesmo, ele está falando sobre o seu testemunho. Depois, num segundo momento, o que ele faz? Ele vai e começa agora a dar testemunho a respeito da graça concedida às igrejas. No estudo de hoje, irmãos, eu gostaria de expor, com a ajuda do Senhor, como essa vida na graça, que Paulo fala a respeito, ela se manifestava também na igreja, ou seja, de maneira mais corporativa. Quando Paulo fala sobre o seu testemunho, ele fala sobre os aspectos dessa vida na graça, de uma maneira individual, de um aspecto individual da sua vida particular. Depois ele olha para a igreja e diz, olha, essa vida na graça se manifesta também de maneira corporativa, ou seja, nas igrejas. E aí ele começa a falar desse testemunho, dessa vida na graça, mas olhando aí para as igrejas. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre essa graça de Deus concedida às igrejas, como está aí. Concedida às igrejas. Mas antes, a gente precisa aqui de alguns fatos históricos, bem importantes. A gente precisa olhar para alguns mapas e perceber, para tentar entender de quem Paulo estava falando e a importância disso. Olha só. Rapidamente, os irmãos que estão lá não vão conseguir ver, mas depois no vídeo vai estar os mapas. Irmãos, esse vídeo aqui, esse mapa, a gente vê aqui, lá no canto esquerdo, lá em cima, a Itália, depois um pouco a Macedônia, e aí na Macedônia a gente tem algumas igrejas, Filipos, Anfípolis, Neápolis, Tessalônica, Bereia. Um pouco para baixo a gente vê a Grécia com a Atenas, que era Atenas, Atenas, que era a capital. Um pouco abaixo a gente vê a Acaia, ali Corinto, que é essa igreja que a gente está falando. Depois aqui para o lado direito a gente vê a Ásia, com um monte de igreja ali, onde o apóstolo João, depois no final, em Apocalipse, quando ele está em Patmos, ele está olhando para aquelas igrejas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Esmina. E aqui a gente vê aqui no canto direito, aqui embaixo, Jerusalém, Israel. Então, olha só, Corinto, a igreja de Corinto, é uma igreja da região da Acaia, aqui um pouco para baixo da Grécia.
tá? E a Macedônia, essas igrejas que Paulo cita, testemunho delas, a graça concedida às igrejas da Macedônia, são aquelas igrejas do norte ali, ó. Então, provavelmente Paulo estava falando de quem? Da igreja de Filipos, da igreja de Bereia, da igreja de Tessalônica. Pois se a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê o quão forte era o testemunho dessas igrejas. A gente tem as cartas a essas igrejas, a gente vê que realmente eram igrejas muito vivas e muito fortes. Bom, ó, só para você ter uma ideia, isso aqui é hoje. Tá? O que era Macedônia virou um país bem pequenininho chamado Macedônia, mas aí se dividiu em Bulgária, Sérvia, Romênia, Montenegro. Aí a Grécia comeu um pedacinho da Macedônia e anexou a Acaia para ela. Hoje o que é Grécia é tudo. Tá? Aqui, ó, onde a gente tinha a Ásia Menor, virou Turquia, tudo ali é Turquia. A Itália continua a Itália e aqui embaixo a gente tem Síria e Israel. Deu para ter uma noção? Então de quem que estava Paulo falando? Paulo estava falando dessas igrejas lá em cima, lá, ó, Filipos, Neápolis, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Bom, visto isso, vamos lá então, vamos ver agora esses aspectos da graça conhecidos, manifestos na vida da igreja. Abre comigo agora em 2 Coríntios 8, verso 1 ao verso 6. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, complete esta graça entre vós. Bom, irmãos, pergunto para vocês, de que maneira, estas igrejas da Macedônia, eles manifestavam, eles testemunhavam da graça de Deus? Isto é, como é que essa vida na graça se manifestava nessas igrejas? A gente tem aqui alguns lindos aspectos dessa graça concedida às igrejas. Você consegue perceber aí? Alguns? Vamos lá, vamos por parte. Primeiro aspecto, veja só, Paulo diz assim, verso 1 e verso 2. Ele diz assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram o quê? Abundância de alegria. Até aí tá bom. Irmãos, como que a graça de Deus se manifestava nessas igrejas? Com alegria? Hã? Olha só, eu acho muito lindo esse texto e esse aspecto da graça. Ele diz aí que a graça, se manifestava em forma de uma alegria abundante, mesmo em meio a muita prova de tribulação. Geralmente, irmãos, quando a gente pensa sobre a graça, e sobre a graça que se manifesta, a graça manifesta, nós pensamos no seguinte quadro: quando nós estamos alegres e felizes, sem provas e sem tribulações. Quando a gente está vivendo uma vida que vai tudo bem, e a gente não está passando por provas, a gente não está passando por tribulações, geralmente a gente fica feliz, a gente fica alegre, e a gente faz o quê? Dá graças a Deus. Não é assim que a gente faz? Hein? Geralmente é assim que a gente faz. A gente fica alegre, a gente fica feliz quando as coisas vão bem. Quando vão tudo bem. Bom, irmãos, nesse caso, repara só, observe, nessas igrejas não foi bem assim, não era bem assim, Pelo contrário, a graça aqui, irmãos, era que eles, em meio, olha só,
a provas, muitas provas e tribulações, manifestavam o quê? Abundância de alegria. Irmãos, era a graça de Deus, era a vida na graça manifesta, concedida a Deus às igrejas. Paulo está testemunhando sobre a graça concedida às igrejas. E quando ele olhava para a igreja, ele falava assim, aqueles irmãos, em meio a muitas provas, não é nem uma prova, né? Em meio a muitas provas, a muitas tribulações, eles manifestavam o quê? Uma abundante alegria. E não era nem uma alegria, né? Era uma abundante alegria. Me explica isso, irmãos. Explica isso. Muita prova, muita tribulação, abundante alegria. Pode parecer um paradoxo, não é verdade? Parece um paradoxo. Como isso? Como isso? Humanamente falando, explica isso. Irmãos, isso é a graça concedida às igrejas. Os irmãos ali podiam sim estar enfrentando muitas provas e muitas tribulações, entretanto a graça de Deus concedida a eles faziam com que eles manifestavam a abundância de alegria. A gente precisa realmente estudar muito sobre a graça de Deus, que é o que a gente tem feito aqui nesses estudos. Quantas coisas, né, referentes à graça de Deus a gente sequer entende, ou entende errado. Aqui a gente fala de graça num contexto difícil, num contexto adverso, muitas provas de tribulações, mas ali a graça de Deus manifesta, porque ali eles manifestavam a abundância de alegria. Esse era o testemunho das igrejas, esse é o testemunho desses irmãos. Esse é o primeiro aspecto. Olha o segundo aspecto, ainda no verso 1 e no verso 2. Vou repetir. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Qual que é o segundo aspecto dessa graça concedida às igrejas? A grande pobreza deles e a grande riqueza. Irmãos, Paulo aqui diz que aquelas igrejas, em meio a muitas provas de tribulação, ou seja, isso a gente pode traduzir da seguinte forma: em uma profunda pobreza. Profunda pobreza. Aqueles irmãos manifestaram, além da abundância de alegria, eles manifestavam também, sabe o quê? Uma grande riqueza de generosidade. Eu acho linda a maneira como Paulo coloca isso. Como ele olha para a generosidade, ele coloca isso como uma grande riqueza. Grande riqueza de generosidade. Aí no verso 2 ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, veja que maravilhoso o testemunho deles, né? Paulo disse que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Você sabe por quê? Olha só o verso 3 a 6. Ele diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Vejam bem aqui, irmãos, a graça concedida, né, e manifesta nas igrejas. Aqueles irmãos, mesmo em meio a muitas provas de tribulação,
mesmo em profunda pobreza, como diz aí o texto, esses irmãos, segundo a palavra, se mostravam o quê? Voluntários. Diz aí no verso 3 que eles, Paulo está testemunhando, na medida das suas posses, ou mesmo acima delas, olha só isso, acima das suas posses. Por quê, irmãos? Eles estavam no quê? Em profunda pobreza. Acima das suas posses, esses irmãos se mostravam voluntários, ou seja, disponíveis espontaneamente. Paulo chega a dizer, irmãos, que esses irmãos, olha só que interessante, pediam a ele com rogos, olha só essa expressão, a graça de participarem da assistência aos santos. Ele diz, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Irmãos, alguém aqui já viu alguém pedindo, suplicando, rogando para participar da ajuda, da assistência aos irmãos da igreja? Você já viu alguém fazendo isso? Pediam para Paulo com rogos, diz aí a palavra. Foram lá para Paulo, os irmãos daquela igreja, rogavam a ele, dizendo, permita-nos participar dessa graça da assistência aos santos. Vocês já viram alguém fazer isso? Por isso ele fala grande riqueza de generosidade. Irmãos, a vontade, o desejo desses irmãos de participarem da ajuda, da assistência aos santos, era tão grande que eles suplicavam para Paulo com rogos, diz aí, para que eles pudessem participar disso. Porque eles dizem aí que ele fala assim, eles veem assim, a graça de participarem da assistência aos santos. Olha como eles olhavam para essa questão. Para eles era o quê? Uma graça participarem da assistência aos santos. Irmãos, agora o detalhe é o seguinte, esses irmãos que fazem isso, que vão lá e suplicam, né, a Paulo para participar da assistência aos santos, esses irmãos estavam passando pelo quê? Muita prova de tribulação, profunda pobreza. Irmãos, o que é isso? A graça concedida às igrejas. Era a graça manifesta às igrejas em forma de uma riqueza enorme de generosidade. Bom, olha só o terceiro aspecto que interessante, que completa isso aí. No verso 5 e 6 ele diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Irmãos, aqueles irmãos, quando participaram da assistência aos santos, Paulo diz que eles fizeram melhor do que ele esperava. Ele declara aí, eles não somente participaram da assistência como queriam, eles foram além, eles deram a si mesmos para o Senhor e depois a nós. Irmãos, isso é ou não é um testemunho de vida na graça? Só um parênteses, sabe qual que é a diferença hoje do nosso testemunho para o testemunho dessas igrejas? Sabe qual que é a diferença do nosso testemunho para o testemunho dessas igrejas? É que hoje nossa generosidade, irmãos, se limita quando vai tudo bem. Quando a gente está tudo bem, aí a gente quer ser generoso. E ainda assim a nossa generosidade é muito pequena, é muito limitada. Irmãos, poucos são aqueles que hoje na igreja se mostram voluntários em situações como essa. Em muitas provas de tribulação, em profunda pobreza. Poucos são aqueles que hoje fazem além do que se espera
Poucos. Poucos são aqueles que veem realmente a graça de participarem da assistência aos santos. Poucos são aqueles que hoje dão a si mesmo, a Deus e aos irmãos. Paulo diz aí que eles deram a si mesmos ao Senhor e depois a eles, a nós, ele diz. Irmão, sabe o que acontece com a gente hoje? A gente vê muita gente falando assim, puxa, eu me dei ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Mas aí quando volta os olhos para os irmãos, aí o outro papo muda. Eu me entreguei a Deus. Bom, mas e você entregou aos irmãos também, irmão? Não, opa, aí já é outra história. Paulo está falando aí que eles se deram ao Senhor e depois a nós. Hoje, a gente quer se entregar ao Senhor, com certeza. Mas quando a gente fala sobre ser generoso, quando a gente fala sobre se doar à igreja, aí o papo é diferente. Ah, que o Senhor restaure, né? Essa nota, esse testemunho da igreja. Irmãos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela era tão forte, ela era tão impactante, o poder de Deus era tão ativo, porque o testemunho deles era também muito forte e muito ativo. Eles, quando eles se entregavam ao Senhor, eles se entregavam de verdade e sem reservas. Quando eles se ofereciam para o Senhor, eles se ofereciam sem reservas. Sabe o que acontece com a gente hoje? A gente tem muitas reservas. A gente faz muitas negociatas. A gente ainda negocia muitas coisas. A gente se entrega, mas até um certo limite. A gente se oferece, mas a gente se oferece até um certo limite, até aqui. Porque daqui para cá ninguém toca. Ah, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Paulo está falando à igreja de Corinto. Uma igreja, como a gente viu sábado passado, sabe o que, irmãos? Limitada nos seus próprios afetos. Estão lembrados disso? Paulo fala assim para a igreja: dilatai-vos, alargai-vos o coração, porque vós estáis limitados nos vossos próprios afetos. E aí Paulo coloca diante deles o testemunho destas outras igrejas. E ele fala assim: eu vos faço conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia. Olha para o testemunho desses irmãos. Olha o que eles estavam passando e olha o que eles fizeram. Eles estavam em provas, em muitas tribulações, em uma profunda tristeza, em uma profunda pobreza. Mas ainda assim, a graça de Deus era manifesta na vida deles. Em uma abundância de alegria, em uma grande riqueza de generosidade. Paulo fala, eles fizeram mais do que esperávamos. Bom, tem mais. Agora veja só, verso 7. 2 Coríntios 8, 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Qual que é o assunto, irmãos? É a graça. Sobre o que Paulo está falando? Sobre o testemunho da graça. Sobre a vida na graça. Sobre viver na graça. Tem um aspecto individual e tem um aspecto corporativo, tem um aspecto da igreja. Quando ele olhava para a igreja, irmãos, e ele falava sobre a graça, ele usou o exemplo dessas igrejas. Ele disse assim: em tudo manifestai superabundância, tanto na fé, na palavra, no saber, em todo cuidado, no amor para convosco. Irmãos, de que maneira a graça se manifestava naquelas igrejas? De que maneira a graça se manifestava naquelas igrejas? Em tudo manifestais superabundância. Não é nem abundância. Qual que é a diferença de abundância para superabundância?
É mais do que abundante. Irmãos, em tudo manifestais superabundância. Paulo disse que os irmãos lá daquela igreja, tanto na fé, como na palavra, no saber, no cuidado, no amor, em tudo isso, irmãos, eles eram o quê? Superabundantes. Ou seja, eles manifestavam superabundância. Como que nós temos sido hoje? Como tem sido a nossa expressão da graça? Como tem sido a manifestação da graça para nós, hoje, igreja? Pensa na fé, pensa na palavra, pensa no saber, pensa no cuidado, pensa no amor. Qual é o nosso testemunho da vida na graça, como igreja? Se Paulo estivesse escrevendo de nós, a respeito de nós, na fé, no saber, no cuidado, no zelo, na palavra, o que seria escrito de nós com respeito à graça de Deus? A vida na graça. Irmãos, quisera Deus que em tudo isso também fôssemos superabundantes. Quisera Deus que também fôssemos abundantes na fé, na palavra, no saber, no cuidado, no amor. Certamente o nosso testemunho da graça seria muito mais forte, muito mais abundante, muito mais impactante. Outras pessoas viriam isso, se achegariam ao Senhor com muito mais facilidade. Bom, só para finalizar. Vocês parecem cansados. Verso 16 ao 24, só para terminar. Graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Irmãos, esse texto ele é um desfecho que Paulo dá a respeito dessa graça concedida às igrejas da Macedônia. Aqui a gente vê, de certa forma, todos esses aspectos da graça reunidos com alguns outros detalhes, mas de maneira conclusiva. Ele está concluindo a respeito dessa graça concedida às igrejas na Macedônia. Paulo aqui chega a citar alguns irmãos que provavelmente faziam parte daquelas igrejas lá. Ele chega a falar de Tito, por exemplo. Bom, para não ser repetitivo, já que é conclusivo, já que ele está concluindo e está resumindo todos esses aspectos, vou separar só para vocês algumas características que são muito importantes dessa vida na graça manifesta da igreja, que esses irmãos testemunhavam. Aqui, olha só, no verso 16 e 17, Paulo diz assim: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, mostrando-se mais cuidadoso e partiu voluntariamente para vós outros. Aqui algumas palavras são chaves para a gente entender a respeito da graça concedida à igreja, dessas igrejas na Macedônia.
Paulo aqui fala sobre solicitude, sobre cuidadoso e sobre voluntariamente. Irmãos, como que a graça era manifesta na vida da igreja? Com solicitude. Você sabe o que é solicitude? É atenção, empenho, zelo, né? Diz aí a palavra que eles se manifestavam com solicitude, com cuidado e voluntariamente. Agora, olha só o detalhe. Isso aqui a gente já está falando, né, nos outros aspectos. A gente já fala sobre isso, sobre o cuidado, sobre o ser voluntário, sobre a solicitude. A gente já viu isso. Mas olha só, diz aí a palavra que Deus pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. E aí ele continua falando. Irmãos, repare só, é Deus quem coloca no coração dos homens e essa mesma graça, essa mesma atitude, esse mesmo espírito. A gente não está falando de algo aqui que vem do homem, que nasce no homem. A gente não está falando de algo que parte do homem, que tem origem no homem, que nasce na natureza humana. Quando a gente olha para esse testemunho, a gente não está falando de algo natural, que eu faço por conta própria, que eu faço a partir de mim mesmo. Diz a palavra que Deus pôs no coração de Tito todas essas atitudes. Irmãos, qual que é a importância disso? Nós estamos falando de graça manifesta nas igrejas. Irmãos, nós estamos falando de algo que se relaciona com o coração do homem e que Deus é quem toca, que Deus é quem coloca. Se o coração do homem não for tocado por Deus em tudo isso, irmãos, não há realidade, não há verdade espiritual. A gente tenta imitar essas coisas. A gente tenta reproduzir essas coisas. A gente tenta forjar essas coisas, mas o resultado sempre é triste, porque acaba sempre caindo em religiosidade ou hipocrisia. Nós estamos falando de Deus tocando o coração dos homens. O testemunho dessas igrejas era porque Deus tinha tocado o coração dos homens, porque Deus tinha colocado no coração dos homens. Deus pôs no coração de Tito. Irmão, sabe onde a graça tem que entrar? Sabe onde a graça vai fazer efeito na sua vida, na minha, na nossa, na igreja? Sabe? Quando ela toca o teu coração. Quando a graça entra, quando a graça faz morada, quando ela acha um lugar no nosso coração, irmãos, estas coisas podem ser uma realidade. Elas passam a ser uma realidade. Quando Deus pôs no coração desses homens, esses homens testemunhavam. Esses homens manifestavam a graça de Deus. Bom, olha só, Paulo completa dizendo assim, verso 22 ao verso 24. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, mensageiros da igreja e glória de Cristo. Agora olha o verso 24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito, na presença destes homens. Irmãos, daqueles irmãos, Paulo diz aí, experimentou muitas vezes, em muitas ocasiões, de muitos modos, o zelo. Ele diz assim,
cujo zelo em muitas ocasiões, de muitos modos, temos experimentado. Irmãos, quando Paulo falava sobre o testemunho das igrejas, é porque Paulo tinha o quê? Experimentado. A graça é algo que a gente experimenta. Se a graça se resumir nas letras, nos textos que nós lemos aqui todos os sábados, ela não faz muito sentido. Ela não vai ter um efeito que ela deveria ter. Irmãos, a graça na vida desses irmãos, o próprio Paulo tinha experimentado, e eu gosto da maneira que ele coloca, né? De muitas maneiras, em muitas ocasiões, de muitos modos. Irmãos, será que os irmãos, as outras pessoas têm experimentado da graça de Deus na nossa vida? Será que outras pessoas experimentam da graça manifesta em nossa vida? Será que outros podem dar testemunho da graça manifesta em nossas vidas, na nossa igreja? Paulo aí no verso 24, ele conclui dizendo assim, olha que interessante, ele se utiliza do testemunho desses irmãos, da graça concedida a estas igrejas, e aí ele fala assim, manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Irmãos, a igreja de Corinto, aquela igreja lá da Caia, era manifestai a prova do vosso amor e a nossa exultação a vosso respeito. Na presença, sabe de quem? Desses homens. De que homens ele está falando? Das igrejas da Macedônia. Irmão, minha oração é que o Senhor coloque hoje também essa mesma graça nos nossos corações. Porque é o Senhor quem faz. Minha oração é que essa mesma solicitude, esse mesmo cuidado, essa mesma voluntariedade, essa mesma graça, seja manifesta também nas nossas vidas, para louvor do nome do Senhor. Sabe, uma das coisas que hoje precisa acontecer com respeito à igreja, de maneira geral, é o testemunho de Deus ser restaurado. Porque a gente tem manifestado muitas coisas, mas não necessariamente a graça de Deus, essa vida na graça de Deus. Muitas coisas a gente manifesta, a gente tem manifestado. Tem sido patente, evidente, hoje, nesse tempo, nas igrejas. Que o Senhor faça renascer esse testemunho na igreja. Tão importante. Quando vemos essa graça, irmãos, esse testemunho, Deus é glorificado. E as pessoas são tocadas pelo Senhor e se achegam ao Senhor. Que o Senhor faça com que outros venham a experimentar, como Paulo fez, da graça concedida às igrejas, para o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por esse encargo, por essa palavra, Senhor, transmitir essa mensagem. Senhor, faço isso para agradar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse testemunho da tua palavra. Para mim, eu vejo isso com muito bons olhos, eu acho isso maravilhoso. Testemunho da igreja, Senhor. Testemunho marcado, escrito, colocado diante do Senhor na tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Reconhecemos a nossa imensa necessidade dessa graça. Reconhecemos a nossa
total limitação, Senhor, diante do Senhor, as nossas fragilidades e as nossas mazelas. E pedimos que a Tua misericórdia e a Tua graça nos assista, Senhor. Senhor, restaura, Senhor, também nesse tempo, Senhor, esse testemunho da graça, da vida na graça. Pedimos, Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.